Você deve estar se recordando dessa planilha que eu estou mostrando na tela nesse exato momento. Essa aqui foi a planilha que a gente utilizou no nosso curso intermediário de ação. E como a gente pode ver, ela está cheia de informação e várias colunas que a gente teve que fazer para então conseguir fazer aquela contabilização dos dados, para então cumprir aqueles objetivos que a gente tinha definido. E nesse caso, a gente acabou utilizando fórmulas simples, como a C, para então fazer toda essa lógica aqui para daí a gente conseguir contabilizar a nossa informação. Nessa aula eu vou te ensinar o Soma C e como que você transforma essa sua planilha aqui em uma planilha apta a aplicar esse tipo de lógica, para então você não precisar ter tantas colunas assim e facilitar muito no desenvolvimento de lógicas, onde você vai somar apenas se a sua célula estiver atendendo a algum certo critério. Para começar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e copiar essa minha base de dados e jogar para aquele nosso terceiro relatório. Então eu venho aqui, vou selecionar essa minha parte dos dados, Ctrl C, vou vir aqui na minha outra planilha, então vou apertar um Ctrl V. Pronto, agora a gente já tem essa informação, vamos formatar ela para a gente conseguir visualizar corretamente. E como que a gente faz para utilizar essa fórmula soma C? A gente está vendo aqui na tela que eu já coloquei ela em uma célula. E o primeiro argumento que ele pede é o intervalo. Ou seja, esse primeiro intervalo é onde vão estar os seus argumentos. Esses argumentos vão ser os seus dados que o Excel vai analisar um por um para então verificar se ele está de acordo com o seu critério. Se ele estiver, ele vai realizar a soma. E você pode deixar naquele mesmo intervalo, ou você pode colocar o seu intervalo da soma em outro intervalo, onde estão os seus dados que você deseja realizar a soma. Então, para a gente ter o mesmo resultado que a gente teve aqui no nosso segundo relatório, porém, utilizando menos colunas e utilizando o Soma C, quais são as informações que a gente vai precisar? Eu vou precisar saber qual que é a diferença dessas datas, para então, se ele satisfazer uma condição, ele realizar essa soma. E também eu vou precisar de uma coluna que vai me dizer qual que é a década, ou seja, primeira, segunda ou terceira, para então a gente conseguir fazer esse relatório. Então eu vou colocar uma coluna aqui que vai contar quantos dias eu tive de diferença entre a compra desse meu veículo e a venda dele. Lembrando que quando você coloca essa sua informação que veio de uma tabela, o Excel até compreende qual que é o padrão de cores, porém ele não formata como tabela por padrão. O que você tem que fazer é novamente selecionar todo o seu intervalo, em formatar como tabela e colocar em algum que vá continuar com esse padrão de cores que você já está utilizando. Depois disso a gente faz a nossa conta normal, para então conseguir essa diferença das datas. Então a gente precisa colocar uma coluna década, que vai ser onde que o nosso Excel vai utilizar para filtrar essa nossa informação. E para mantermos a lógica que a gente utilizou no nosso segundo relatório, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá naquele relatório e vou copiar 3 fórmulas que a gente já fez, que no caso é uma para cada década. Então eu vou colocar ela aqui e eu vou colocar o texto dela dentro dessa minha fórmula. Nesse nosso relatório, a gente vai selecionar aqui uma célula que está na década atual e vamos copiar essa parte da fórmula, que é o que me interessa, ou seja, se a minha data estiver nesse período, ele vai pertencer a uma determinada década. Uma coisa que você pode fazer é pegar e colocar os textos dela um em cima do outro, para que então você coloque na sua fórmula apenas depois você já ter todos eles. E agora lembrando, a gente vai ter que utilizar uma lógica com 2 Cs para então a gente conseguir definir qual que é a década. E o porquê disso é que a gente possui mais de 2 argumentos. E para começar a nossa fórmula, eu já vou copiar esse texto que a gente tirou lá da nossa outra planilha e vou abrir minha fórmula C aqui. Se a gente vem, coloca a nossa lógica, e ele já vai puxar aqui automaticamente o ano. Por quê? Como a gente já formatou com uma tabela e ele possui os mesmos nomes, ele vai puxar automaticamente. E agora a gente já tem o resultado da nossa primeira década. Para fazer um teste rápido, a gente pode colocar 1 ou 0. Quando a gente faz isso, a gente retorna o valor de todos os veículos que estão na década que a gente estabeleceu, que no caso são veículos de 2021 até 2011. Pronto, agora a gente já sabe que o nosso primeiro argumento está funcionando. Eu vou voltar aqui para cima e vou continuar nossa lógica. Nesse caso, a gente já satisfez o primeiro critério, que é, se ele estiver nessa década, o nosso resultado é 1, que é o que a gente deseja. Porém, se a gente não tiver ele nessa primeira década, a gente vai ter que colocar essa segunda parte da fórmula dentro dessa nossa célula. Então, eu vou selecionar aqui, vou voltar nela, e no lugar deste 0, eu vou colocar um C e continuar no mesmo padrão que a gente fez anteriormente. Então, pronto. Agora eu venho aqui, aperto ponto e vírgula, vou colocar um 2, caso ele seja dessa segunda década, e depois eu vou colocar um 0, para a gente realizar esse teste novamente. Lembrando que a gente tem que colocar um parênteses para finalizar aqui, aperto Enter, pronto. Agora a gente já sabe quais veículos que são da segunda década, que é essa intermediária aqui. E para finalizar essa nossa lógica, nós podemos fazer de 2 maneiras. A gente pode colocar essa nossa lógica aqui dentro dessa nossa forma, ou a gente pode vir aqui e simplesmente colocar um 3. Por quê? Se a gente for considerar que os veículos que a gente compra estão necessariamente nesse período, ou seja, eu não vou ter um carro de 1970, eu vou ter apenas de 1990 até 2021. Isso garante que eu não vou ter uma quarta década. Então, a única lógica possível é, se ele não for nem da primeira nem da segunda década, ele vai ser da terceira. Então eu pego, aperto Enter e pronto.
Agora, o que a gente pode fazer para verificar se essa célula pegou todos os nossos valores? Eu vou selecionar aqui, Ctrl Shift seta para baixo, e na contagem a gente tem 55 valores. Se a gente vier aqui e fazer o mesmo, a gente verifica que eu também tenho 55 valores. Então a gente já contabilizou todos eles. Com essa parte da nossa tabela de dados já estabelecida, a gente vai fazer a parte do soma C agora, que é o que realmente nos interessa nessa aula. Eu copiei essa parte da planilha lá do nosso segundo relatório novamente, e agora a gente vai utilizar a soma C de verdade. Então a gente pega, coloca aqui o soma, encontra o soma C e aperta Tab. Depois disso a gente vai colocar onde são os nossos critérios. No meu caso, como eu coloquei essa coluna de década para a gente realizar essa análise, eu clico aqui, Ctrl Shift seta para baixo, ele já interpretou que é toda a coluna de década dessa minha tabela 5, ponto e vírgula, e vou selecionar o meu critério. Esse meu critério ele vai ser 1, então eu posso simplesmente colocar o 1 aqui, ponto e vírgula, intervalo de soma, a gente vai colocar a quantidade de dias, e depois eu vou explicar como que a gente vai fazer a média. Ctrl Shift seta para baixo, fecho o meu parênteses, aperto Enter, e pronto, a gente tem a quantidade total de dias que a gente levou para vender os carros da década atual. Agora, uma dica que eu vou te dar é colocar o 1, 2 e o 3 aqui do lado. Em vez de referenciarmos com 1 através da nossa fórmula, a gente vai deletar e vamos colocar esse intervalo. Depois disso, a gente aperta Enter e pronto, a gente tem o mesmo resultado. E o porquê disso? Digamos que você está analisando nesse momento apenas essas décadas, mas digamos que você quer analisar carros que são mais antigos. Nesse caso, você teria que colocar a quarta, a quinta década. E se você tivesse colocado aqui dentro esse valor da década, você ia ter que ir fórmula por fórmula, alterando, para então ter esse resultado. Nesse caso aqui, se a gente precisasse colocar uma quarta e quinta década, nós só teríamos que colocar o 4 e o 5, e então arrastar essa fórmula, e ela já ia funcionar automaticamente. Agora que a gente já tem a soma, a gente tem que relembrar qual que é o conceito da média. Nesse exemplo aqui, a média seria selecionar todos esses nossos valores, então dividir essa soma pelo número de valores que a gente analisou. Ou seja, a gente vai ter que fazer uma soma de todos os valores da década atual, que é o que a gente já fez. Depois a gente vai ter que fazer uma contagem de todos os valores da década atual. Ou seja, quantas vezes esse valor se repete na primeira década, para então a gente conseguir dividir um pelo outro. A gente faz a soma, então divide pela minha contagem. E para fazer essa contagem, a gente utiliza a fórmula CONT-C. Depois de encontrar essa fórmula aqui, a gente aperta Tab, e a lógica dela é mais simples do que a gente utilizou no Soma-C. A gente só vai precisar selecionar o nosso intervalo, ponto e vírgula. Uma dica que eu te dou é, quando você estiver nessa parte da planilha e você não quiser utilizar nenhuma outra tecla para voltar onde está a sua fórmula, você aperta F4, então o Excel vai retornar para esse ponto aqui. Agora na parte de critérios, a gente clica em 1 novamente, vamos fechar o nosso parênteses e pronto. A gente já tem a nossa média, ou seja, 100,692. Se a gente voltar no nosso segundo relatório, a gente vê que é exatamente o mesmo valor, porém esse aqui tem algumas casas decimais, mas isso não faz diferença alguma. Agora que a gente já fez a nossa lógica, a gente pode copiar e colar aqui apenas a fórmula. Lembrando que se você arrastar, você vai perder essa formatação e pronto. A gente verifica que a gente tem os mesmos resultados que o nosso segundo relatório, onde a gente fez de uma maneira mais simples, utilizando apenas duas colunas e deixando ela muito mais enxuta. Agora, apenas para finalizar essa aula, eu vou revisar o conceito tanto do Soma-C quanto do Conte-C. Olhando aqui para a fórmula, a gente vê que o primeiro argumento dela é o intervalo, ou seja, aqui estão os seus critérios que o Excel vai analisar para então verificar se ele vai ou não realizar a soma. O critério é o que ele vai procurar na célula para então realizar ou não a soma. Nesse caso, ele tem que ser alguma coisa fixa. Você não pode colocar uma lógica aqui dentro que vai variar conforme ele passa por sua tabela, porque a fórmula não permite esse tipo de critério. Ele tem que ser alguma coisa bem definida que não vai ficar variando conforme você passe pelo seu intervalo. O intervalo da soma é onde você quer realizar essa soma, caso não seja nesse seu intervalo principal. O que eu quero dizer com isso? Se a gente vier aqui e colocar nosso intervalo, toda essa nossa tabela, novamente, e colocar o argumento 1 e então fechar parênteses, a gente vê que a nossa fórmula já vai funcionar. Porque se eu filtrar e colocar apenas os valores 1 aqui, então contar quantos valores que eu tenho, a gente vê que eu tenho 13 valores e a soma dele dá 13. Ou seja, se eu não especificar qual que é o intervalo da soma, ele vai realizar a soma na própria coluna que eu coloquei os argumentos. Porém, se você quiser realizar a soma em outra coluna, como é esse nosso exemplo aqui, a gente vem, coloca o nosso intervalo de soma e então fecha o parênteses. Pronto, a gente já tem a nossa fórmula funcionando da mesma maneira que a gente utilizou anteriormente. A função CONT-C ela é mais simples. Ela vai verificar em um certo intervalo quantas vezes aquele seu critério foi satisfeito e então realizar a contagem.